O Barroco foi um movimento artístico que originou-se na Europa, mais especificadamente na Itália, no final do século XVI, e dali expandiu-se para a América Latina. Tal movimento, além de dominar a literatura, também dominou a arquitetura, a pintura e a música no século XVII. O Barroco surgiu em um período caracterizado pelo dualismo entre o antropocentrismo e o teocentrismo, e tinha como oposição o Renascimento, que primava pela simplicidade e pela harmonia. Com a missão de resgatar as ideias teocêntricas e de conter a reforma protestante, o Barroco foi marcado pela estética extravagante. A sua arte, ela possuía um requinte e foi caracterizada pelo excesso de ornamentos e representações do divino. Desse modo, se expandiu como uma arte eclesiástica. As principais características do barroco, também conhecido como sextismo, são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Na literatura barroca, os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, onde são valorizados detalhes em um jogo de contraste. A linguagem desse movimento também tentou unir valores medievais aos da cultura grega e latina, os quais foram evidenciados com o Renascimento. De modo geral, o barroco na literatura é marcado por características que evidenciam o jogo de palavras e de ideias. Além disso, é marcante o uso de figuras de linguagem como metáfora, hipérbole, paradoxo e antítese. Há dois estilos que marcam o barroco literário. O cultismo, que é caracterizado pelo jogo de palavras. Nesse estilo, a linguagem é rebuscada e culta, chegando a ser bem extravagante. Nele há a valorização de detalhe e dos pormenores. E o outro é o conceptismo, que é identificado pelo jogo de ideias. O estilo trabalha com a imposição de conceitos e a definição de um raciocínio lógico. O dualismo típico do Barroco. O que foi e como as suas obras eram apresentadas. O termo barroco denomina genericamente todas as manifestações artísticas: música, escultura, pintura, a literatura e a arquitetura, dos anos 1600 e início dos anos 1700. A arte barroca nasceu num contexto de conflitos e foi aproveitada pela Igreja e pelas monarquias nacionais católicas como um instrumento de propaganda para atrair e recuperar os fiéis perdidos para o protestantismo. Tais emoções, bem como o conflito e a transcendência, serviram aos objetivos católicos, onde via a reconciliação do homem com Deus, do profano com o religioso e da terra com o céu. E aqui podemos ver o dualismo tipo do barroco. A estética desse movimento era classicista, associada à contemplação do belo, simétrico e regular, pois naquela época acreditava-se que só havia espaço para a perfeição na arte. O movimento recebeu esse nome pois as obras eram consideradas o avesso da beleza, justamente porque fugia dos padrões greco-romanos. Porém, no século XIX, a palavra deixou de ter um tom pejorativo e as obras passaram a ter valor artístico. O barroco na Espanha se destacava especialmente nas pinturas e arquitetura, mas também na importante literatura. E aí temos a divisão entre o gongorismo, ou cultismo, e o conceptismo, que são estilos literários do barroco que surgiram em 1600. O cultismo também é chamado de gongorismo, inspirado no maior representante poeta espanhol, que é Luís de Góngora. Representando a realidade de forma indireta, o gongorismo tem como foco o jogo de palavras, para obter um conhecimento vasto e variado, bem preciso. E para isso é usado figuras de linguagem, paradoxos, metáforas, paralelismo, antítese, catacrese, hipérbole, entre outros. E também a exploração dos sentidos. E assim cria uma nova língua. É uma língua secreta com suas próprias regras complexas. E essa língua ela é acessível só para os iniciados.
mas também se usa termos cultos e o gongorismo ele prioriza o texto para representar argumentos racionais e lógicos para expressar as ideias. Já o conceptismo, que também é chamado de quevedismo, inspirado no poeta espanhol Francisco de Quevedo, que foi o principal representante, o conceptismo ele tem como foco o jogo de ideias, sendo uma vertente literária do barroco. Trata-se da literatura e nela tem como característica marcante trabalhar ideias com raciocínio lógico, usando a retórica e clareza. É baseado na construção de ideias, priorizando o conteúdo, com pensamentos organizados e tem o objetivo de convencer o leitor com seus argumentos. Em 1580, com a morte do escritor Luís de Camões, o barroco português teve início. Esse estilo literário, em Portugal, teve fortes influências do humanismo renascentista, que, através do antropocentrismo, traz o homem como centro de todas as coisas, e é oposto à ideologia medieval do teocentrismo, que coloca o Deus como centro de todas as coisas. O barroco português possuía como principais características o dualismo, a fugacidade, o feísmo e o pessimismo. O dualismo buscava fundir valores contraditórios, marcando a tensão entre a fé e a razão. A fugacidade defendia a ideia de que tudo no mundo é passageiro e instável. Todas as coisas, pessoas e o mundo mudam. O feísmo consiste em cenas trágicas e é marcado por aspectos cruéis, dolorosos e grotescos. E o pessimismo, que baseia-se na incerteza da vida e no medo da morte, e é marcado pelo desencantamento do homem e do mundo. Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, é considerado um dos maiores poetas brasileiros do período barroco. Em suas obras, Gregório seguia duas vertentes: a satírica, formada dos versos de escárnio, pelos quais ficou conhecido, e a lírico-amorosa, cujo poema divide-se entre amor sensual e tema sacro. Gregório ele reproduz em suas obras características literárias do barroco, como a moralização da vida terrena, o caráter contra-reformista, o dualismo e a angústia humana. Gregório, além de escrever sonetos, ele escreveu quadras, cestilhas e poemas em formas diversas, sempre rimados e geralmente seguindo o esquema métrico regular, presente na época. Mais conhecido como Padre Antônio Vieira, foi um religioso, filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus. Foi uma das mais influentes personagens do século XVII, em termos de política e oratório. Destacou-se como missionário em terras brasileiras. Nessa qualidade, defendeu incessantemente os direitos do povo indígena, combatendo sua exploração e escravidão e fazendo a sua evangelização. Era por eles chamado de Pai Su, ou seja, grande padre ou mesmo pai em tupi. Antônio Vieira defendeu os judeus, a abolição da distinção entre cristãos novos, ou seja, os novos convertidos, e cristãos velhos, que já tinha mais geração. E a abolição da escravatura também foi uma das coisas que ele defendeu. Criticou ainda a severa conduta dos sacerdotes na época e na literatura seus sermões possuem considerável importância no barroco brasileiro e português. E as universidades frequentemente exigem a leitura dos seus sermões. Em relação aos demais países, o desenvolvimento do barroco no Brasil foi bem tardio, mas esteve presente principalmente nas pinturas, arquiteturas, artes plásticas e esculturas de santos, tendo um aumento significativo no século XVIII, em Minas Gerais e no Nordeste. No Nordeste, as igrejas construídas tinham detalhes típicos, como ornamentos de talhas douradas, azulejos portugueses e pedras esculpidas. Mais especificamente na Bahia, teve destaque na decoração de igreja como a Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador,
que é considerada uma das mais singulares e ricas, que tem uma forte expressão do barroco. Já na pintura, os principais artistas foram Mestre Ataíde, que é Manuel da Costa Ataíde, que tem uma de suas obras no teto da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Na obra, há anjos parecidos com garotos mulatos de Ouro Preto e também parecido com seus filhos. Nós notamos que na obra foi usado cores fortes, quentes e marcantes. E um dos anjos representa Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, que é o artista mais conhecido do barroco brasileiro. Ele basicamente criou o próprio barroco e com características de paredes brancas de fundo, sendo usadas nas esculturas. E teve como uma de suas principais obras o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que fica em Minas Gerais.